que o povo do Senhor diga amém. Amém. Abra a sua Bíblia, por favor. Em 2 Crônicas, capítulo de número 15. Versículos de 1 a 19. A leitura é extensa, mas aplicável para aquilo que nós vamos falar nessa manhã, amém? A Sociedade Bíblica intitulou As Reformas Religiosas de Asa. Achamos Crônicas? Vocês estão bons de Bíblia, hein? Acharam mesmo ou estou dizendo que achou e não achou? Acharam mesmo? Parabéns. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que os ensinasse, sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras, e a profecia do profeta, filho de Oded, cobrou ânimo, e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também as cidades que tomaram na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor os despojos que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscar o Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto o menor como o maior, tanto o homem como a mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, e com clarins e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram, e de toda boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhe deu paz por toda parte. O rei Asa depôs também a Maacá, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito a Acera uma abominável imagem. Asa destruiu a imagem que feita em pó e queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Trouxe à casa de Deus as coisas consagradas de seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Oremos. Deus e Pai, te agradecemos por essa manhã estarmos aqui. É um privilégio, Pai,
Poder entrar na sua casa é um privilégio te louvar e te adorar, mas também é um privilégio ouvir a tua palavra, ministrar a tua palavra, falar contigo e ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor. Tu conheces os nossos corações, Tu conheces cada um de nós, meu Pai. Tu conheces aquelas pessoas que estão nos assistindo pela internet e outras que vão nos assistir. E eu te peço, Pai, que Tu fales, porque só Tu és poderoso para falar e convencer. Muitas vezes nós falamos, mas não convencemos. Mas a Tua palavra, ela é digna de toda a aceitação. É ela que de maneira sobrenatural, capaz de entrar dentro de nós, capaz de nos ensinar e de nos fazer ir adiante. Fala conosco nessa manhã, Pai, porque nós viemos aqui para ouvir a Sua voz, nós viemos aqui para esponjar, absorver Sua palavra, nós viemos a esse lugar porque precisamos Te ouvir, nós viemos a esse lugar nessa manhã porque nós temos sede, porque nós queremos que o Teu rio passe em nossa vida, nós queremos sair daqui transformados, renovados pela Sua palavra. Pai, sem Ti nada sou e nada posso fazer por esse povo nessa manhã, mas a Tua palavra pode. Tu podes fazer, meu Pai, bem mais de tudo aquilo que eu preparei, de tudo aquilo que eu estudei, Tu podes falar muito mais. Por isso, Pai, te peço, fala conosco, Pai, fala ao nosso coração, que saiamos daqui, Senhor, embebedados pela Tua palavra, envolvidos pelo Espírito Santo, ó Deus amado, cheios da Tua graça, Pai, repletos da Tua presença. Sem a Tua presença nada somos e nada podemos fazer, Pai, e nós reconhecemos isso nessa manhã. Por isso, Pai, fala com a gente, fala ao nosso coração, fala diante da dificuldade que nós estamos enfrentando, que nós possamos trazer à memória, Pai, a cada tópico desta mensagem, trazemos à memória aquilo que estamos passando e temos a certeza que Tu és poderoso para nos fazer sair daqui vitoriosos, sair daqui vencedores, Pai, que a Tua palavra não é um paliativo, Pai, mas a Tua palavra é que cura, Pai, a Tua palavra não é um paliativo, mas ela é a palavra que liberta, a Tua palavra não é um paliativo, mas é a palavra que nos cura, que nos lava, que opera. Senhor, a Tua palavra é verdade, ela é poderosa, Pai, ela é capaz de entrar em nós, é capaz de dividir, ó Pai, junta e medula, alma e espírito. Pai, nós não sabemos a dimensão, a plenitude, a extensão, o cumprimento de Tua palavra, mas nós sabemos que ela fala, nós sabemos que ela age, nós sabemos que ela opera, nós sabemos que ela muda, nós sabemos que ela transforma. E eu te peço nessa manhã, fala conosco, Pai, porque quando Tu falas a gente muda, quando Tu falas a nossa vida é transformada. Senhor, que a cada minuto desta mensagem o Teu Espírito Santo possa nos falar, possa nos banhar, o Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração. É o que nós Te pedimos, Senhor, nessa manhã, certo dos resultados pela fé que nós temos em Ti, Senhor, no nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Amém. Pode tomar o seu assento. Esse texto que nós lemos fala de um homem que aprendeu a andar com Deus, um homem que aprendeu a agradar a Deus, um homem que aprendeu a viver ao lado de Deus. Nós precisamos disso. Nós falamos muito de Deus, mas nós andamos pouco com Deus. Nós falamos muito de Deus, mas nós conhecemos pouco do Deus que nós falamos. Nós falamos muito de Deus, mas nós precisamos nos aprofundar naquilo que Ele tem para nós. Ele é uma fonte inesgotável, Ele é aquele que age, Ele é aquele que opera,
E Ele tem muito mais para nós do que nós podemos imaginar. Quando você vai ao capítulo 14 desse mesmo livro, você encontra nesse homem, cujo nome era Asa, rei. Seu avô não foi tão de Deus quanto ele foi, mas esse homem é um exemplo a ser copiado. Hoje em dia, nós queremos exemplo de coisas que são do lado de fora. Nós não vemos as pessoas dizerem assim: eu quero ser um Eliseu, eu quero ser um Elias, eu quero ser alguém assim que agrada a Deus. A maioria dos exemplos são de fora. Dificilmente hoje você pega um menino e pergunta: o que você quer ser quando crescer? Dificilmente, mesmo na igreja, ele vai dizer assim: eu quero ser um pastor, eu quero trabalhar para Deus. Faça isso, um teste na sua casa, faz um teste no GV e pergunta quem quer ser pastor. A maioria vai querer ser jogador de futebol, porque se espelham nos jogadores, se espelham naquilo que aqueles homens ganham, se espelham na fama, se espelham em coisas grandes ao olhar esse mundo. Mas nós precisamos nos espelhar em homens que foram íntegros diante de Deus, e não apenas nos espelhar neles, nós precisamos trabalhar para sermos, nós precisamos nos aproximar diante do Senhor para sermos como esses homens eram. O capítulo 14, no verso 1, abrindo o texto com o pai de Asa, e diz assim: Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cuja dias a terra esteve em paz 10 anos. E fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Nós precisamos aprender a trabalhar em dias de paz. Esse homem nos ensina que em dia de paz se trabalha, que em dia de paz se faz alguma coisa. A maioria de nós só queremos resolver os nossos problemas quando surgem as confusões, quando surgem as guerras, quando surgem as dificuldades no nosso relacionamento, seja na igreja, seja em casa. E aí a gente precisa, então, a gente começa a dizer: Senhor, que haja paz, que haja paz na nossa casa, Senhor, que a paz reine na nossa casa. Mas a gente não faz nada quando temos paz. Dificilmente nós trabalhamos a respeito de paz quando tudo está tranquilo. Mas esse homem nos ensina que em dia de paz se trabalha. Você está vivendo um momento bom na sua vida, e eu acredito que um dos momentos bons são todos aqueles em qual nós vivemos em paz. Se você está vivendo este momento, é hora de fazer algo. Não é hora de cruzar os braços e esperar a tempestade chegar. Não é hora de cruzar os braços e esperar que a dificuldade bata na sua porta, que uma contenda surja. Não. Nós precisamos aprender a trabalhar em dia de paz. E para que nós venhamos a trabalhar em dia de paz, nós precisamos estar dispostos a isso. Se você for comigo no verso 7, diz assim, no capítulo 14: Disse, pois, a Judá, Asa está dizendo a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, temo-lo buscado, e Ele nos deu repouso de todos os lados. A gente não edifica, a gente não se preocupa quando há paz, porque quando há paz nós queremos desfrutar.
E nós esquecemos que quando há paz, nós precisamos trabalhar, nós precisamos lutar, nós precisamos ir em frente. Esse homem, então, Asa, é um homem que aproveita uma ocasião da sua vida. Eu acredito que tem ocasiões que nós precisamos aproveitar e que outras elas não voltam, elas não retornam. Eu acredito que o tempo é o fator mais importante da nossa vida, porque o tempo não volta. Ah, se você pudesse voltar aos 15 anos, né? Se você pudesse voltar aos 20, estava me lembrando essa semana, se eu pudesse voltar a ter os meus cabelos. São tempos que não voltam mais, são ocasiões que não voltam mais, são momentos que você não vai conseguir fazer que eles retornem a você. Você pode ganhar mais dinheiro, você pode comprar outra casa, você pode comprar um outro carro, você não pode comprar o tempo. O tempo vai passar. E nós precisamos então, sabendo que o tempo já passa, o que você fez ontem não dá para fazer hoje, você não vai conseguir recuperar o que você deixou de fazer ontem para fazer hoje. Então eu preciso então aprender a trabalhar em dia de paz. Eu preciso harmonizar a minha vida e não cruzar os meus braços e dizer, não, está tudo bem, está tudo tranquilo, então eu não preciso fazer nada. Pelo contrário, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos manter, porque trabalhar em dia de paz é manter aquilo que já existe. Vou exemplificar para você, sua casa está em paz, trabalhe nesses dias de paz, para que você continuamente tenha uma casa em paz, uma casa saudável, uma casa abençoada, uma casa cheia da graça de Deus. Não se acomode, não cruze os braços, não pare. O texto que nós lemos, no capítulo 15, fala desse homem, um homem reto, um homem que agradava a Deus. O texto diz que ele era o que ele fez era bom. O texto diz assim, que Asa fez o que era bom. Ele não teve exemplo, pelo menos do seu avô. Muitas vezes nós não temos bons exemplos no meio da nossa família, de pessoas que servem a Deus, de pessoas boas, de pessoas que se entregaram a Deus, mas nós podemos mudar essa história, se nós acreditamos que Deus muda a história. Porque é uma turma que diz assim, Deus já escreveu a sua história, e depois o outro diz assim, Deus vai mudar a sua história, ou Deus já escreveu, ou Deus vai mudar, decide. Esse homem aqui então, ele é reto, ele é bom, Deus olha para ele. Queira, cada um de nós, que Deus nos olhe assim. Deus olha para esse homem e encontra nesse homem qualidades que lhe agradam, qualidades compatíveis com aquelas pessoas que o servem. E Deus então, olhando para ele, sabendo que esse homem é um homem que está diante dos olhos dele, mas que lhe agrada, eu espero que a minha vida e que a sua vida agrada a Deus, porque às vezes as pessoas pensam que nós agradamos a Deus quando nos olham, mas há muita gente que não agrada a Deus e há outras que pensamos que não agrada, acabam agradando, servindo ao mesmo Deus que nós servimos. Esse homem, ele recebe o cuidado de Deus pelo seu povo, não particularmente por ele. Deus não estava particularmente querendo trabalhar na vida desse homem, pelo menos nesse texto. E o início da vida é muito bonito, é muito bom, e a retidão, nós precisamos manter a nossa comunhão com Deus, não apenas no início. A maioria de todos os homens que nós estudamos na Bíblia tiveram inícios maravilhosos, mas não terminaram bem, porque não mantiveram, porque não foram em frente, porque não foram perseverantes, porque não andaram com Deus. Esse texto nos fala que há um Deus que tem cuidado de nós, mas para que Deus cuide de nós, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus pode ser através de uma mensagem, ouvir a voz de Deus pode ser através de uma oração, ouvir a voz de Deus pode ser através de alguém que fala alguma coisa de Deus para nós,
e nós não podemos descartar isso. Nem tudo que ouvimos é de Deus, quando as pessoas nos falam, mas há algumas coisas que Deus nos fala e nós precisamos estar com nossos ouvidos aguçados. Deus então se preocupa, Deus quer cuidar desse povo. É o cuidado de Deus, é o tema da minha mensagem nessa manhã. Deus cuida de nós. Este texto então, ele fala de um Deus que tem uma iniciativa, um Deus que tem uma ação. Se você analisar do versículo 1 ao versículo de número 7, Deus está falando ao seu povo. Deus está querendo tratar do seu povo. Do verso 1 ao verso 7 nós temos uma etapa, do verso 8 em diante nós temos uma outra etapa. Ora Deus está falando e ora o povo precisa agir. Então, esses homens, eles têm a graça de ver um Deus que tem iniciativa. E quando nós ouvimos a voz de Deus, nós temos duas opções, todos nós. Ou nós obedecemos à voz de Deus, ou nós rejeitamos a voz de Deus. Ou nós abraçamos aquilo que Deus nos falou e fazemos, ou então nós não fazemos e rejeitamos a voz do Senhor. O versículo de número 1 do capítulo 15, ele abre o texto dizendo que veio o Espírito de Deus. O Espírito de Deus veio naquele lugar. O Espírito de Deus falou naquele lugar. Deus se dispôs a falar para aquele povo. Deus não tinha nenhuma obrigação de falar àquele povo. Haja visto, se você observar do verso 3 ao verso 6, o povo andou longe de Deus, o povo andou distante de Deus, e Deus, na sua graça, na sua misericórdia, Ele quer cuidar desse povo. E o texto diz no verso 1, que veio o Espírito de Deus, uma ação. Deus olha para aquele povo e Deus se preocupa. Deus sempre vai usar pessoas para nos abençoar. E Ele usa então um sumo sacerdote. A profecia veio através desse homem que era Azarias. Azarias se torna nesse texto, e ele aparece em outros textos da Bíblia. Ele aparece como a boca de Deus. E nós precisamos buscar a Deus a tal ponto de nós sermos a boca de Deus. Que Deus possa nos usar para falar às pessoas que precisam de um milagre, para pessoas que precisam de uma bênção do Senhor. Falar através desse homem, desse sumo sacerdote, Azarias, significava que Deus não tinha esquecido do povo, muito embora eles estivessem passando tudo que outrora vieram a sofrer. Mas Deus não tinha esquecido do povo. Nós temos que agradecer a Deus, porque Ele não é um Deus que esquece de nós, mas Ele é um Deus que deseja nos aproximar. Esse homem aqui, Azarias, vai à presença do rei. O rei Asa vai ouvir esse homem. Falar para qualquer pessoa, às vezes é fácil, mas quando a gente vai em direção a uma autoridade, parece que aquela pessoa não é tão pessoa como nós. Parece que ela é maior, parece que ela é imbuída de uma autoridade maior e se torna então diferente de nós. Então, Azarias chega diante de Asa e começa a colocar as condições. Não era aquele homem que estava falando, mas era Deus que estava falando. O cuidado de Deus pelo seu povo. E ele abre o verso de número 2 dizendo assim, ó: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Deus sempre deu ao homem a opção de escolher. E eu vou explicar. Você tem a escolha de orar ou não orar. Você tem a escolha de vir à igreja ou não vir à igreja. Você tem a escolha de ler a Bíblia ou não ler a Bíblia. Você tem a escolha de jejuar e não jejuar. A nossa vida é repleta de escolhas que dependem da nossa decisão.
mesmo sabendo que o que nós vamos fazer, o que devemos fazer, seja agradável a Deus. E Deus então diz, através de Azarias, a Asa, se referindo ao povo, dizendo: olha, o Senhor está convosco, mas tem uma condição: enquanto vós estás com Ele. Estar com Deus é algo sublime, é algo maravilhoso, mas há exigências. Ele diz uma outra condição: se o buscardes, Ele se deixará achar. Terceira condição que Ele dá àquele povo: se o deixardes, vos deixará. A escolha então estava diante deles. Poderiam buscar ao Senhor ou não buscar, se aproximar do Senhor ou não se aproximar. E eu quero traduzir isso para nós, porque a gente olha às vezes o Velho Testamento e nós precisamos contextualizar o nosso dia. Nós precisamos olhar o que nós estamos fazendo, quais as lições que nós precisamos aprender. Porque as escolhas não estavam elas, pelo menos nesse texto, nas mãos de Deus. As escolhas estavam na mão daquele povo. Eles poderiam escolher se chegar a Deus, estar buscando a Deus, se aproximar de Deus, ou deixar a Deus. Você está aqui nessa manhã porque um dia você aceitou, você recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas há muitas pessoas que deixaram, que não querem Deus, que esqueceram de Deus. É uma escolha, e escolher sempre é algo importante, porque ao escolher, nós estamos direcionando a nossa vida, nós estamos dizendo o que nós queremos fazer. Deus sempre, ao longo da história, Deus sempre deu ao homem a oportunidade, a chance de escolher. Escolhe, pois, a bênção ou a maldição. E aí ele, tão bondoso, ele diz: escolhe a bênção para que viva. Mas a pessoa pode escolher a maldição. Escolhe bênção ou maldição. A escolha está sempre nas nossas mãos. O problema é se nós estamos escolhendo certo. O problema é se nós estamos escolhendo adequadamente. A escolha de ter uma esposa foi sua ou dela, mas alguém escolheu. Nós temos sempre a escolha nas nossas mãos. O grande problema é que nós não somos bons em escolher. E nós precisamos ser mais espertos, mais atentos a algumas escolhas. Deus então começa a falar a respeito dessas escolhas. Israel então, ao longo do tempo, Deus começa a traduzir o passado. Sabe, o passado, ele não pode nos escravizar. A função de lembrar do passado, porque você lembra do seu passado como eu lembro do meu. Por exemplo, eu lembro do meu passado quando eu tinha muitos cabelos. Eu nem acredito quando eu me olho no espelho. Queira Deus que me dê condições para me chegar um dia aqui com um implante. Você nem vai acreditar que sou eu. Mas eu não posso olhar o meu passado apenas, o que deixei de fazer, e trazer o meu passado, trazer do meu passado, fazer do meu presente um momento de tristeza, um momento de angústia, porque o tempo, como eu já disse, não se recupera, é irrecuperável. Israel conhecia a Deus, mas Israel estava longe. E o profeta então, esse sacerdote com uma profecia, ele vem dizendo assim, ó: vocês estão longe de Deus, não estão servindo ao Deus verdadeiro. Segunda coisa que ele está dizendo: vocês escolheram ficar sem sacerdote. E terceiro, vocês escolheram no passado viver sem lei. Note o seguinte, ele estava dizendo que essas três coisas: viver sem o Deus verdadeiro, porque Israel tinha uma tendência, uma facilidade de fazer para si deuses.
Muito embora a Bíblia repleta os textos, Deus dizendo que eles não deveriam levantar imagem de escultura, mas eles sempre levantavam, eles sempre adoravam a vários deuses. Eles escolheram o Deus. Há muita gente escolhendo um montão de Deus aí, por aí afora. Israel então escolhe um Deus, mas não um Deus verdadeiro, não um Deus que pudesse os guiar, não um Deus que pudesse traduzir a sua necessidade. Mas Israel também esqueceu e abandonou e não quis. O período dos juízes é um período conturbado, porque Israel agora não tem sacerdotes. Há pessoas nos nossos dias, e isso eu quero traduzir com precisão, há pessoas que nos nossos dias assim: eu não preciso de pastor. Você está redondamente enganado. Você está sem sacerdote, você está sem alguém que possa te ensinar. Você pode acreditar que tem Deus, você pode ter a lei, mas você não pode ficar sem sacerdote. Eu tenho ouvido as pessoas dizerem: nós não precisamos mais de pastor, nós não precisamos mais de alguém que nos dirija. Ora, então o que o texto que diz que Deus chama pastores, chama homens para que possam velar, os líderes velam pelas nossas almas, então o que a gente faz? Rasga o texto. Esse povo estava longe de Deus, e por estar longe de Deus, e por ouvir ensinamentos que os distanciavam de Deus, estavam sem sacerdote, estavam sem lei. Ora, quem ensinava, quem ministrava a lei era o sacerdote, os levitas que ensinavam a lei. Eles estão então sem sacerdotes, eles estão sem lei, eles estão longe de Deus. Eles pensam que estão adorando o Deus verdadeiro, mas não estão adorando o Deus poderoso. A resposta de Asa poderia ser a seguinte: vamos continuar, vamos nos manter do jeito que nós estamos. Mas Asa é um homem que é bom e é um homem que é reto, e ele sabe o que é certo. Asa sabe o que é correto. E aí vem a segunda parte desse texto, porque ele não apenas ouve. O nosso problema, irmãos, não é ouvir. O nosso problema é sair daqui decidido a aplicar. Teve um domingo à noite, se eu não me engano, um domingo retrasado, eu preguei uma mensagem sobre Isaac furando poço, e ele fura 4 poços. E quando terminou o culto, um irmão, nem sei se ele está aqui, ele me procurou e falou assim: pastor, eu ouvi esta mesma mensagem por um pastor americano, e me disse o nome da igreja que ele ouviu, e daquele dia em diante, disse ele, a minha vida, tudo que eu fazia não dava certo. Eu abri um negócio, não deu certo, eu abri em outro lugar, não deu certo, mas um dia eu abri e ouvindo a mensagem, disse ele, não a mensagem que eu preguei, mas ouvindo a mensagem que esse pastor americano pregou, ele disse: ouvindo aquela mensagem, pastor, eu coloquei no meu negócio, eu coloquei o nome de Reobote, que fala de alargar, de estender, e disse ele assim, nas minhas palavras, daquele dia em diante o meu negócio começou a crescer, fluir, e nós começamos a abrir coisas novas, e Deus tem nos abençoado. Nós precisamos não apenas ouvir, nós precisamos aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Não adianta você saber aqui, ouvir aqui, que você precisa ser uma pessoa que trabalha em dia de paz. Você precisa efetuar isso, você precisa executar isso. Não adianta você saber que você precisa perdoar, se você não perdoa. Você tem que sair daqui decidido. Não, pastor, mas eu estou trazendo a minha oferta. Não, vai antes ao seu irmão, pede a ele, acerta a sua vida com ele, depois. A oferta vem depois de um conserto, a oferta não vem antes do conserto, a oferta vem depois do conserto.
Porque Deus não está interessado na nossa vida financeira, Deus está interessado na nossa vida espiritual. A aplicabilidade da mensagem de Deus é que vai nos mudar. É a aplicabilidade da palavra de Deus, quando você lê a Bíblia e vê o que Deus quer e você faz. A Bíblia me pediu para ser manso, humilde. A Bíblia me diz para mim ser pacificador. A Bíblia nos diz muita coisa, só que nós fazemos pouca coisa, irmão. Nós ouvimos, mas nós não aplicamos. Nós não trazemos isso para a nossa vida e dizemos, a partir de hoje eu vou fazer isso. Pode ser difícil, eu não consigo ser manso, mas eu vou pedir graça de Deus, porque ser manso não é algo biológico, é algo de Deus. É isso que Ele está escrevendo na sua palavra. Esse homem aqui poderia ter ouvido esta voz, acreditado naquilo que Azarias estava falando, e poderia não ter feito. Isso tem muito a ver conosco, porque nós ouvimos muitas coisas boas, mas fazemos pouco. Nós ouvimos muitas coisas que podem mudar a nossa vida, mas nós não somos, ao invés de sermos poderosos praticantes, como diz Tiago lá no capítulo 1, nós negligenciamos, nós não aplicamos, nós não fazemos daquilo que nós ouvimos o nosso dia a dia, o nosso estilo de vida. Mas esse homem não. Asa toma uma decisão. Ele, quando ouve esta palavra, que o povo esteve ao longo do tempo, o povo estava sem o verdadeiro Deus, que esse mesmo povo estava sem sacerdote, e esse mesmo povo estava sem lei, ele faz algo. Ele não apenas ouve aquela profecia, ele não apenas aceita aquilo, mas ele faz. E a primeira coisa que ele faz, a primeira decisão que ele toma, é levar o povo a acreditar que o que eles estão fazendo, eles precisam mudar, eles precisam alterar. Asa está liderando um povo e dizendo, olha, vocês precisam fazer de forma diferente. E a Bíblia diz que, em primeiro lugar, quando Asa fala ao povo, ele lhe cobrou ânimo. Sabe, o que nós mais precisamos no nosso dia é ter ânimo. Porque nós cobramos ânimo para alguma coisa. Estou animado a fazer isso. Nós temos ânimo. Quando você não está animado, você não consegue fazer aquilo que você deveria fazer. O ânimo desse homem, partindo dele, iniciando nele, ele levou o povo a fazer 3 coisas. Sabe, nós precisamos ter ânimo. Talvez alguma área da sua vida você desanimou. Talvez tenha um compartimento lá da sua vida, um espaço na sua vida que você desanimou, que você deixou de lado, que você esqueceu, mas que Deus pode ter usado alguém e falar, reativa isso, reanima isso, volte a fazer, porque eles precisavam voltar a servir o Deus verdadeiro, eles precisavam voltar a ter sacerdote e eles precisavam voltar a ter lei. Então, Asa, animado, e é muito bom ver alguém animado, porque alguém animado nos anima, da mesma proporção que alguém desanimado nos desanima. Anda com uma pessoa animada, a pessoa vai dizer, vai em frente, vamos lá, Deus está com a gente. Aí às vezes a pessoa está assim meio michuruca, meia de cabeça baixa, mas pela palavra ela se anima, ela é motivada. Da mesma forma, se você se envolver com alguém que diz, não, está ruim demais, está difícil demais, está complicado demais, você é verdade, está muito difícil, está complicado demais, é melhor a gente não fazer. Mas Asa, ele é um homem que ele leva o povo a ser animado. Eu queria que você olhasse isso, que você seja alguém incentivador de pessoas que precisam de uma força que elas ainda não têm. Porque Asa, o rei, através daquela profecia, muito embora a voz
dele, daquela voz que ele ouviu, não servisse praticamente para ele, porque ele era um homem bom, ele era um homem reto, mas ele sabia que aquele povo precisava. Ele começa então a animar aquele povo, e a sua animação eu dividi em três situações. Primeiro, ele começa a tirar os ídolos, ele começa a tirar aquilo que não agrada a Deus. Ele chega ao povo, dá ânimo ao povo e diz assim: retirem tudo aquilo que não agrada a Deus. E nós precisamos aprender a fazer isso. Ninguém melhor do que você para saber se alguma ação que você está exercitando é agradável ou desagradável a Deus. Mas eu quero te dizer, se você acha que alguma área da sua vida você está desagradando a Deus, cobre ânimo nessa manhã e rechace essas coisas, deixe essas coisas de lado e viva só para Deus. Porque essas coisas não levam a você à presença do Senhor. Ele começa então, em primeiro lugar, ele começa a tirar tudo aquilo que desagradava a Deus. O que desagrada a Deus, pastor? Inúmeras coisas. Talvez inúmeros comportamentos que nós temos, mesmo sendo crente, desagrada a Deus. Sabe que às vezes nós somos muito bons, gente muito boa para os outros, nós falamos com calma, com mansidão, para as pessoas que nós não convivemos, que nós não conhecemos, mas às vezes para quem está do nosso lado, na nossa casa, a gente é grosso, a gente é ignorante, e aí você diz assim: poxa, será que essa é a atitude? Sabe, há muitas coisas que estão em nós e que nós precisamos mudar. Tem coisas que nós falamos para determinadas pessoas que nós não falaríamos para outras pessoas. Então nós precisamos aprender a tirar essas coisas que não agradam a Deus, que estão dentro de nós, que fazem parte da nossa vida e que não agradam a Deus. Eles começaram, no caso deles, eram os ídolos. Então eles começam a tirar todos os ídolos. Você não tem nenhum ídolo, a não ser que seja um jogador de futebol. Mas fora disso você não tem nenhum ídolo. Mas talvez você tenha coisas que desagradam a Deus. E aí o que eu posso fazer, pastor? Só você pode pedir a Deus para tirar isso. Só você pode lavar isso, só você pode limpar isso, só você pode deixar de lado essas coisas. Ele tomou a decisão, ele ouviu aquela palavra de Azarias, e ele faz o quê? Ele chega ao povo e diz: olha, vocês têm que tirar essas coisas. Segunda coisa que ele faz, ele renovou o altar. Lógico, antes não dava para renovar o altar. Se o altar estava cheio de ídolos, eles não poderiam renovar o altar. A renovação do altar dependia de uma limpeza. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, em primeiro lugar você precisa limpar esse espaço de coisas que não são agradáveis a Ele, a Deus, para que depois você possa renovar o altar. O texto não diz o que eles colocaram no altar, mas o que nós temos colocado nesse altar? O que nós temos renovado aqui dentro de nós? Ao longo do tempo você melhorou, ao longo do tempo você é melhor, ao longo do tempo você está mais perto de Deus, ao longo do tempo você está mais próximo de Deus. Terceira coisa que ele faz, eles fazem uma aliança em buscar ao Senhor. Eles decidem buscar o Senhor. Eles decidem que agora o que foi passado ficou lá atrás, não tem como voltar, não tem como retornar, não adianta chorar, como se diz, o leite derramado. Você já botou o leite lá e derramou, não adianta você chorar, você tem que limpar o leite, não adianta. Os erros que você cometeu lá atrás, os erros que você cometeu no passado, foram cometidos e paciência. Agora serve para que o passado? Para que não peque do mesmo jeito.
serve para que eu não erre da mesma forma, serve para que eu não erre da mesma maneira. Esse povo agora, ele é transformado. Esse povo agora tem uma nova visão, esse povo agora tem uma renovação, esse povo agora está totalmente transformado, sabe por quê? Porque eles tomaram uma iniciativa. Todas as vezes que nós tomamos iniciativa, que nós ouvimos a Deus, e nós escolhemos responder aquilo que Deus nos falou, nós seremos beneficiados. Talvez você tenha se lembrado de tantas coisas que você já fez, e como eu sempre digo, você não tem um delete para apagar, mas você pode fazer daquilo que você fez errado, você pode lembrar-se como experiência e dizer: eu não vou fazer de novo. Renovar o altar, renovar a comunhão com Deus, é algo ímpar, é algo seu, é algo meu, é algo nosso. Aplicar a palavra de Deus, não apenas ouvir a palavra de Deus, mas aplicar aquilo que nós ouvimos, sair daqui decidido a aplicar, depende de cada um de nós. Azarias foi uma voz de ânimo, e Asa foi uma voz de ânimo para aquele povo. Que você possa ser uma voz de ânimo, uma voz de força, uma voz que possa ecoar ao ponto de abençoar o seu irmão, que você possa ser a voz de Deus, porque Azarias foi a boca de Deus, que você seja a boca de Deus. A gente não precisa dizer: eu sou boca de Deus. Nós somos boca de Deus quando Deus fala e a gente nem percebe. A gente não precisa se vangloriar e dizer: eu sou boca de Deus. Nem precisa disso. Porque se nós somos boca dele, é pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo cuidado dele conosco. Mas nós não podemos ser boca de Deus de vez em quando. Nós precisamos ser continuamente. Que você nessa manhã saia daqui decidido a mudar áreas da sua vida que precisam ser mudadas, que eu não sei, áreas que precisam serem transformadas, coisas que precisam serem alteradas. Não adianta você ouvir o que você ouviu, sem que você saia daqui e diga: eu vou mudar, daqui para frente eu vou ser diferente, daqui para frente eu vou alterar a minha jornada. A escolha depende apenas de você. Que nessa manhã você decida escolher que Deus transforme a sua vida. Como é que Deus faz, pastor? Deus tira tudo o que não provém e coloca tudo o que lhe agrada. A voz de Asa foi uma voz de ânimo. A voz de Asa foi uma voz que levou aquele povo a buscar a Deus. A voz de Asa foi uma voz que levou aquele povo a ser transformado por aquilo que eles ouviram. A boa mensagem é aquela que nos faz transformar a vida. Eu ouvi uma boa mensagem, o pastor pregou muito. E o que você fez? Você mudou? Ah, não, então não foi uma boa mensagem. Porque a boa mensagem tem que transformar você. A boa mensagem tem que incomodar você. A boa mensagem tem que falar que você precisa mudar, você precisa transformar, você precisa ser diferente. Essa é a boa mensagem. A boa mensagem nos aproxima de Deus. A boa mensagem não é aquela bem desenhada, né? Aquela bem montada, com os tópicos, tudo coordenado. Não, a boa mensagem é aquela que faz você sair daqui dizendo: olha, todas as vezes que eu entro naquela igreja, Deus fala com o meu coração, e todas as vezes que Deus fala, eu aplico, eu coloco em prática, e eu estou vendo que ao longo dos anos, a minha vida tem sido mudada, a minha vida tem sido transformada, a minha vida tem sido moldada, sabe? Nós precisamos deixar que Deus nos molde, mas a gente precisa deixar por conta de Deus, não, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa nesse trabalho fazer algo. A gente diz assim: Senhor, transforma a minha vida, como se nós não precisássemos fazer de nada, como se nós estivéssemos dizendo: Senhor, se o Senhor fizer, beleza, eu vou mudar, mas se o Senhor não fizer, não,
Eu tenho dito aqui constantemente: o que você pode fazer, Deus não vai fazer. Você vai esperar sentado, mas aquilo que você não pode fazer, tenha certeza que Deus vai fazer. Que você seja a voz de Deus para muitas pessoas que precisam de ânimo. Dentro da igreja tem muita gente que precisa de ânimo, sabia? Muita gente precisa ser animada. Muita gente precisa, mesmo sabendo que vai para o céu, as pessoas estão desanimadas, e Deus precisa usar você como boca dele para dizer: vai em frente, transforma, muda, altera isso tudo, porque se você alterar, certamente eu vou te abençoar. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, que nós possamos nessa manhã desejar sermos como Asa foi, homem íntegro, um homem bom e um homem que ouvia a tua voz. Que nós possamos também ser como Azarias, um homem capaz de ouvir o teu recado, a tua mensagem, e falar ao povo, Pai, e falar a Asa. Que nós possamos também ser como aquele povo, que prontamente ao ouvir a voz do rei, eles decidiram a fazer tudo o que eles não estavam fazendo. Que nessa manhã, Senhor, nós possamos sair daqui decididos a fazer tudo o que nós não temos feito, tudo que nós sabemos que temos que fazer e que nós não fizemos ainda, mas que nós saiamos daqui nessa manhã, Pai, decididos a fazer, decidido, meu Pai, a aplicar a Tua palavra dentro de nós, a responder a Tua voz, porque a Asa respondeu à voz de Azarias, que na verdade era a sua boca falando àquele povo. Que nós saiamos, Pai, daqui nessa manhã decididos a mudar algumas áreas da nossa vida, que nós sabemos que não está boa, que nós sabemos que não te agrada, que nós sabemos que não é proveitosa ao teu reino, e que nós possamos ser transformados, Pai, que nós possamos, Senhor, ser animados pela tua palavra, e que nós possamos ser, ó Deus, moldados para a honra e para a glória do teu nome. Fala o nosso coração, que nós saiamos daqui com a proposta de fazer aquilo que nós ainda não fizemos, de organizar coisas que estão desorganizadas na nossa vida. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Amém? Você que está aí nos ouvindo pela internet, uma boa manhã. Logo mais nós temos culto, batismo imperdível.